O poder protetor de Deus. É um fato penoso que alguns cristãos possam crer no poder salvador de Deus, mas não em seu poder protetor. Não compreendem que aquele que é o doador da graça é também aquele que nos guarda em sua graça. Vejamos nas Escrituras como nós, que fomos salvos por Deus, podemos ser guardados por Ele. Em Josué, capítulo 14, versículo 11, Caleb diz: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim como para sair a ele, como para voltar. Assim, para sair a ele como para voltar refere-se à vida cotidiana. Para o combate refere-se à vida sob circunstâncias especiais. Como foi a força de Caleb no dia em que Moisés o enviou para espiar a terra da promessa? Assim era o dia em que ele proferiu essas palavras. Ele era capaz de lutar contra as exigências comuns da vida diária e também contra as exigências da vida sob condições de especial tensão. Embora já houvessem decorrido 40 anos, ele estava tão forte como em sua juventude. Aqui vemos o poder protetor de Deus. Da forma como Caleb estava na flor da idade, assim estava também na sua velhice. Ele não estava menos vigoroso aos 85 anos de idade como esteve aos 40. Há somente uma explicação para isso. Ele foi guardado por Deus. Somos totalmente incapazes de guardar-nos na graça de Deus. Não há qualquer garantia de que, mesmo 5 anos após termos sido salvos, seremos achados com a mesma medida de fé que possuíamos no início de nossa vida cristã. Não podemos, pelos nossos próprios esforços, permanecer na graça de Deus. Só Ele pode preservar-nos em sua graça. Como pôde Caleb experimentar o poder protetor de Deus? Josué capítulo 14, versículo 14, responde a esta pergunta. Vejamos. Visto que perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. E de que maneira perseverou ele em seguir ao Senhor? Somos informados disso em Números 13 e 14. Após os 10 espias terem trazido um péssimo relatório da terra prometida, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente prevaleceremos contra ela é a declaração de uma pessoa que perseverava em seguir o Senhor. Ele crê que a vitória sobre todos os inimigos está garantida, porque as promessas de Deus são dignas de confiança e porque o Senhor está com o seu povo. Irmãos e irmãs, vocês creem nisso? Muitas pessoas creem, mas sua fé é uma fé vacilante. Elas cantam suas canções de louvor, todavia, mesmo que as palavras estejam corretas, há algo errado com a tonalidade. No caso de Caleb foi diferente. Ele cantou as palavras certas na tonalidade correta. Ouçam suas notas claras. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eia, subamos. Uma pessoa que persevera em seguir o Senhor e o considera digno de confiança é alguém que faz a vontade de Deus e a faz imediatamente. E quanto aos 10 espias? Bem, eles olharam para os habitantes da terra e viram que eram homens de grande estatura e as suas cidades muito grandes e fortificadas. Olharam também para si mesmos e os seus próprios olhos eram como gafanhotos. Seus olhos estavam fixados nas dificuldades que desafiavam o seu avanço. E eis aqui a razão pela qual tantos cristãos falham em experimentar o poder protetor de Deus. As dificuldades tapam a sua visão. Deus não quer que fixemos os nossos olhos nos montes que obstruem o nosso caminho, não. Ele quer que digamos aos montes: passa daqui para acolá. Mateus capítulo 17, versículo 20. Muitas pessoas estão continuamente pensando em seus fracassos e, por assim fazer, elas abrem caminho para fracassos adicionais. A derrota é certa, se estamos constantemente contemplando a derrota.
Se continuarmos a pensar que não há uma saída, esse pensamento bloqueará a saída. Apenas somos corajosos quando temos em vista as promessas de Deus. É uma pena que tantos do povo de Deus carecem daquela fé viril que caracterizou Calebe e ainda concentrem os seus pensamentos na intensidade de seus sofrimentos e na insuportável natureza de suas dificuldades. Todavia, aqueles que não temem os filhos de Anak, os gigantes que habitam na terra da promessa, certamente prevalecem. Calebe não temia os Anaquins, tanto que pediu a Josué para dar-lhe uma porção na terra da promessa, o monte no qual eles tinham sua fortaleza. Josué capítulo 14, versículos 12 a 15. Ele não estava desanimado por saber que aqueles eram homens grandes, de grande estatura, nem por suas cidades serem muito dificultosas, grandes e fortificadas. Portanto, ele os conquistou sem nenhum esforço. O problema todo é com relação à conquista você confia em si mesmo ou confia no Senhor? Se você está apoiando-se em si mesmo, então, naturalmente, você tem de considerar que os seus Anaquins são fortes ou fracos e se suas cidades são bem fortificadas ou não. Mas se você apoia sua confiança em Deus, então a questão dos recursos humanos nem sequer se levanta. Se você está confiando em Deus, não há motivo para temer, pois a vitória é garantida a todos aqueles que depositam sua confiança nele. Há outro fato notável com relação a Calebe. Vejamos. Ele exortou toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Que maravilha! Ele procurou mostrar aos filhos de Israel que da própria terra eles podiam extrair recursos para possuí-la. O povo dessa terra, como pão os podemos devorar, declarou ele. O que é pão? Pão é algo que você come. Pão é algo que produz um acréscimo de força. Os habitantes da terra eram reconhecidamente homens de grande estatura, mas Calebe proclamou que eles eram alimento para o povo de Deus. Ele não apenas honrou as promessas de Deus, mas também desprezou os obstáculos que se levantaram no caminho da sua realização. E todo cristão verdadeiro como Calebe honra a Deus e aprecia alegremente todos os obstáculos. Mas isso não deixa nenhum lugar para o orgulho, pois somente aqueles que se humilham perante Deus é que são capazes de se colocar do seu lado. Toda vez, amigo, que você encontrar uma dificuldade, toda vez que se achar numa situação impossível, pergunte a si mesmo: vou morrer de fome aqui ou vou comer o alimento que foi posto diante de mim? Se você se está apoiando no Senhor para a vitória, deixando que sua vida vitoriosa seja manifestada em você, encontrará um alimento fresco e um acréscimo de vitalidade ao aceitar como pão aqueles Anaquins que estão desafiando o seu progresso. Lembre-se de que todas as pessoas que não comem bem não podem crescer até a maturidade. Muitas pessoas tomam a palavra de Deus e a realização da sua vontade como seu alimento, mas rejeitam os Anaquins como se fossem uma comida desagradável ao paladar. Quanto mais comermos tal comida, mais fortes nos tornaremos. Calebe é uma grande ilustração desse fato. Por ter ele aceitado os Anaquins como pão, ele ainda estava cheio de vitalidade aos 85 anos. Por ter ele ingerido tantos Anaquins durante todos aqueles anos, ele desenvolveu uma constituição que não demonstrava qualquer traço da idade. O mesmo acontece na esfera espiritual. Alguns irmãos e irmãs têm encontrado poucas dificuldades, contudo são espiritualmente fracos. A explicação é que eles não consumiram Anaquins suficientemente. Por outro lado, há aqueles que têm encontrado e superado dificuldades após dificuldades, tentação após tentação, e estão ainda cheios de vigor. A razão é que eles têm se alimentado bem de Anaquins. Toda dificuldade e tentação que Satanás coloca em nosso caminho é alimento para nós. Este é um meio divinamente preparado para o progresso espiritual.
A menor sombra de algum grande problema é suficiente para causar terror no coração daqueles que não creem em Deus. Mas aqueles que confiam nele dizem: louvado seja o Senhor. Aqui está mais um pouco de comida. Todas as nossas provações, sem exceção, são pão para nós. E quando aceitamos uma provação após outra, somos ricamente alimentados mais e mais. E o resultado é um contínuo acréscimo de força. Examinemos agora como isso funciona na prática. Não devemos esquecer que há uma condição relacionada ao poder protetor de Deus. Se não confiamos nele, ele fica impossibilitado de guardar-nos. A fim de conhecermos o seu poder protetor, devemos crer de todo o nosso coração em suas promessas. Se temos dúvidas da nossa capacidade de vencer, então estamos desacreditando no poder de Deus que nos guarda. Toda manhã, quando nos levantamos, devemos dizer-lhe: agradeço-te, Senhor, por ter me guardado ontem e hoje tu ainda me guardarás. Não sei que tentações me sobrevirão e não sei como posso vencê-las, mas eu creio que o Senhor está me guardando, que o Senhor me guardará. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, deixa claro que Deus guarda aqueles que têm fé nele. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Não somos nós que temos de enfrentar as tentações e tentar vencê-las. É o poder protetor de Deus que nos levará até o fim. E devemos crer que Ele é capaz de nos salvar, de dar lugar ao pecado. Ele nos salvará dessa situação. Desde que confiamos nele de maneira absoluta, mesmo quando somos assolados inesperadamente por tentações, algo surpreendente acontece. De um modo que não conseguimos explicar, algo afasta todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! É o escudo da fé. Ele surge entre nós e Satanás, de maneira que seus dardos inflamados não podem nos atingir. Em vez de nos ferir, eles batem no escudo da fé e voltam para o próprio Satanás. Louvado seja o Senhor. Paulo disse: estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O Senhor podia guardar Paulo, todavia ele fez algo que possibilitou o Senhor de guardá-lo. Ele se entregou ao Senhor. Se você crê nele, então deve entregar-se a ele. Ele pode guardar somente aquilo que lhe foi entregue para ser guardado. Muitas pessoas deixam de experimentar a bênção do Senhor, do seu poder protetor, porque nunca se entregaram ao seu cuidado. Nunca disseram a ele: Senhor, eu me entrego a ti e te confio a proteção da minha vida. Irmãos e irmãs, vocês já se colocaram em suas mãos, nas mãos de Deus? Se verdadeiramente o fizeram, então poderão dizer juntamente com Paulo: estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se a vida de vocês está verdadeiramente em suas mãos, então Deus cumprirá em vocês a promessa de vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas, capítulo 24. Tropeçamos se no momento em que colidimos contra algo, estivermos inconscientes de qualquer obstáculo no caminho. Louvado seja Deus! Sua graça protetora opera além da esfera da nossa percepção. Se vocês se entregarem sem reservas ao seu cuidado, hão de ficar maravilhados com a maneira com que serão guardados, mesmo quando não perceberem o perigo. Quando a tentação assalta repentinamente, o amor é exigido, vocês encontrarão amor brotando do interior e fluindo espontaneamente para enfrentar o desafio. Ou se uma súbita tentação exige paciência, sem que você conceda a ela um momento sequer de atenção, a paciência surgirá para enfrentar a necessidade. Louvado seja Deus! Do mesmo modo que a vida que recebemos de Adão se expressa espontaneamente, assim também a vida que recebemos de Cristo.
Herdamos nosso mau temperamento de Adão e podemos ficar zangados sem o menor esforço, não é verdade? Herdamos o orgulho de Adão e podemos ser orgulhosos sem qualquer decisão deliberada, sem qualquer esforço, como já dissemos. Do mesmo modo, todos os que receberam a vida de Cristo e se entregaram à sua proteção podem ser mansos sem resolverem ser mansos. E podem ser humildes sem qualquer tentativa de sê-lo. Simplesmente flui. A mesma espontaneidade de manifestação que caracteriza a vida que recebemos de Adão, também caracteriza a vida que recebemos de Cristo. Louvado seja o Senhor. Sua vida se expressa inconscientemente e sem nenhum esforço de nossa parte. Uma vez que confiamos em suas promessas e nos entregamos inteiramente a Ele, seremos guardados desde o dia de hoje até o dia da sua vinda e guardados imaculados. Graças a Deus. Que a graça salvadora na qual Ele nos introduziu hoje é digna da nossa confiança e nos conduzirá vitoriosamente por meio de todas as provações que se encontram à nossa frente.